Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos fazer a oração para dar início ao culto nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos. Sim, Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder. Sim, papai, te amamos, te adoramos, Senhor. Toda a honra, toda a glória ao teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, Deus. Salva, cura, liberta, Deus. Faça milagres, Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 25. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. Glória a Deus. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado que seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 33. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, seu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ainda. Vamos louvar o hino 46. Glória a Deus, aleluias. Um pendão real vos entregou o Rei,
a vós, soldados Deus, aleluia. corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Esformados já os densos batalhas do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Quem receio sente no seu coração e fraco se prostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ter a palavra do Senhor que se encontra em João. João, no capítulo 10, do versículo 1 ao 21. João, capítulo 10, do versículo 1 ao 21, cujo título nos diz: O Bom Pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Senhor, meu Deus, Eterno Deus, de maravilha, de poder, de glória. Graças te damos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Deus. Que a tua vontade seja feita nesta noite. Alegra os nossos corações. Receba todo louvor, toda adoração que aqui será entoada ao teu bendito nome. Salva, cura, liberta. Lança por terra toda a fúria do adversário. Dá vitória para o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor Jesus, ele estava usando aquela parábola, Louvado seja o nome do Senhor, para que ele viesse a falar, aqueles que estavam ali. Glória a Deus. Ele é o bom pastor, louvado seja o nome do Senhor. Que ele é a porta, que aquele que entra por ele, pela porta, que vai ao encontro dele, jamais, vai ficar, deixar de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é a nossa salvação, Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, E o Senhor Jesus, ele vem para dar vida, e vida com abundância, Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida, pelas suas ovelhas, e foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele deu a sua vida, por nós, para que nós, pudéssemos estar aqui hoje, louvando, adorando e bendizendo o nome, dele. Glória a Deus, aleluia. E ele diz mais, que o mercenário é aquele, que vem para tirar, de perto as suas ovelhas, é aquele que vem para, destruir, Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que as suas ovelhas conhecem, a sua voz. Então basta que a gente venha buscá-lo, de todo o coração, para que a gente possa ouvir a sua voz constantemente e estar totalmente ao encontro dele, Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço oportunidade para Deus vivo de poder e glórias. Salve a todos, meu Pai do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor. Gostaria de cantar aqui ainda da tua cristã, de número 422. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. No céu não entra pecado. É verdade, ô glória. Mas diga tristeza. Deus santo, aleluia. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Glória a Deus. As nuvens da vida terrestre, Aleluia. não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste. Deus santo, aleluia. Que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grandes
jamais viverei em pobreza. Há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluias! No céu o luto é banido, É verdade, papai, e aleluia. Deus não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, Glória a Deus. lá mortos não vou encontrar. É verdade, Deus. Oh, Os maravilha. velhos serão Oh, transformados, aleluias. mudados nós vamos Oh, glória, aleluias. Eu creio, Deus. quais astros por Deus espalhados no céu para sempre. Maravilhas, aleluias. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluias. Agradeço a oportunidade desta noite. Maravilha de Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a promessa que o Senhor Jesus, né, tem para nós, né? Que lá no céu não haverá dor, né? Que o luto será banido, né? Todas as coisas ruins que acontecem neste mundo lá vão ser só glória, né? Vão ser só coisas boas, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também, né, louvar o hino 509. Glória a Deus, aleluias. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, Glória a Deus. como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, Aleluias. tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluias. Irmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será, maravilha, aleluia, como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. É verdade, Deus. Oh, maravilha, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus santo, aleluia. Paz e justiça, Maravilha de Deus. nós veremos A terra prometida, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia. Cristo Jesus, Maravilha de Deus, aleluia.
aleluias. Coroado no céu com estrela. Jesus, te adoramos. E prostrado aos seus pés adoramos. Nossa vida pertence a ti, Senhor. Aleluias. Esta será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentia, todos salvo pôs verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora, vamos fazer a oração para passar, para o pastor Edson trazer a palavra, Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus, santo e fiel. Pai querido, esse aí teu servo, Pai, abençoa ele grandemente, onde capacita assim como o Senhor tem feito. Fala, Jesus querido, em nossos corações, Pai, usando o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom. Se Deus não fosse bom, não estaríamos mais aqui. Esse mundo não existiria. Mas pelas grandes misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que não somos consumidos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 33 e faremos uma leitura do versículo 12, o versículo 18 e o versículo 19 somente. Hoje, culto da família, onde a família aqui presente se reúne para juntos louvarem e bendizerem o nome do Senhor, agradecer as benevolências recebidas de Deus. Sabemos que não somos merecedores, mas Deus tem sido bom para conosco. Salmo 33, versículos 12, 18 e 19, assim diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. Soberano, a ti é toda a honra, a ti é toda a glória, a ti é todo louvor. Que nesta noite venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que a sua igreja, papai querido, possa cantar o hino da vitória, Deus. E que o teu bendito nome seja exaltado e glorificado. Fala conosco esta noite, Senhor. Lança por terra todo o empecilho do inimigo, Pai. Dá vitória para a tua igreja, Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, nós trouxemos um tema para assim adentrarmos o que Deus tem para falar conosco nesta noite, que nos diz assim: vitória conquistada, a vitória adquirida. Um tópico que nós queremos assim desmembrar nesta noite, assim relata: sou vitorioso. Tu és vitoriosa, igreja? Louvado seja Deus, aleluias. Vitória é o ato ou o efeito de subjugar aquilo que se levanta contra você, aquilo
aquilo que se ergue contra a sua pessoa. Ou seja, vitória é vencer o que serve de empecilho para você não alcançar o seu objetivo. Você vencerá. Louvado seja Deus. Muitos, e eu digo muitos, é muita gente tem pagado um alto preço para se tornarem vitoriosos. Perdem amigos, perdem famílias e até perdem o respeito, no intuito de adquirir a vitória. E sabe por que perdem tudo isso e muito mais? Porque buscam a vitória de qualquer maneira. De qualquer maneira ele quer essas conquistas, que pode se tornar uma vitória triste, como foi no caso do rei Davi. A Bíblia conta a história do rei Davi, que ele tinha um filho que muito o amava. E Davi, por ter pecado, sofreu as consequências do seu pecado. Porque tudo que o homem planta, mais cedo ou mais tarde, ele vai colher. E com juros e correções monetárias. E Davi se viu tendo que lutar contra o seu filho amado. Um dos jovens mais bonito, mais belo daquela época, como assim relata a Bíblia. Ele tinha pelo nome de Absalão. E Absalão havia se levantado contra o seu pai para usurpar o trono do seu pai. Mas Davi havia do seu lado homens de confiança, homens que o respeitavam. E Davi se afastou para não ter um atrito com o seu filho do reino, e deixou seu filho assumir o seu trono. Mas aqueles aliados de Davi não aceitavam essa usurpação do trono. Não estava no tempo de Absalão herdar o trono. E resolveram em si buscarem o trono de volta. Mas do lado de Absalão também havia homens fortes, valorosos, e tinham o intuito de matarem a Davi para ficarem com o trono. E houve-se um embate entre aqueles que estavam do lado do pai, o rei Davi, e aqueles que estavam do lado, o príncipe Absalão. E a Bíblia relata que Davi chamou um dos seus homens de confiança e pediu a ele, de todo o coração, que em meio à guerra, se ele pudesse, não matasse o seu filho. Davi queria participar do embate, mas os seus homens fiéis a ele acharam melhor que não. E o embate começou. E a Bíblia diz que Absalão ficou preso em uma árvore. Joabe, um guerreiro, um soldado, um general de Davi, o qual ele havia dado o recado de coração para não matar o filho, não obedeceu ao rei. E em plena covardia matou o seu filho. E venceram a guerra. E voltaram
para a cidade. E a Bíblia diz que houve alegria por parte do povo, porque os soldados do rei Davi haviam nocauteado o adversário. Mas a alegria de Davi não foi uma alegria satisfatória. Salmo 19, versículo 2 nos diz que toda vitória é motivo de alegria. Então a vitória se tornou naquele dia para Davi. Se tornou naquele dia, como diz a Bíblia, em tristeza por todo o povo. Porque naquele mesmo dia o povo ouviu dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho Absalão. Davi queria a vitória. A vitória veio, mas ele teve que pagar um preço muito alto. Ele perdeu o filho amado, Absalão. Muitas pessoas têm adquirido percas irreparáveis, porque têm buscado a vitória de qualquer maneira. Procuram usurpar os amigos, procuram maltratar os familiares. Passam o limite da sua confiança. E o que o homem planta, ele colhe. A vitória saborosa, queridos, é aquela que conquistamos quando de forma honesta e correta vencemos aquilo que para nós parecia o impossível. O impossível. Essa é a vitória que nos satisfaz. Essa é a vitória que nos traz alegria e não tristeza, como foi a vitória do rei Davi. Vitória conquistada honestamente gera em nós júbilo, alegria, satisfação. Aleluias! Salmo capítulo 20, versículo 5 diz: celebraremos com júbilo a tua vitória. Podemos entrar em qualquer embate, meus irmãos. Podemos estar em qualquer atrito, em qualquer guerra, mas vamos guerrear as nossas guerras em honestidade, em honra. Porque uma das coisas mais admiráveis que tem nos dias de hoje em um soldado é ele receber uma medalha de honra. Louvado seja Deus! Este mundo em que vivemos está o caos. Nele existem homens subjugadores, homens corruptos, homens ingratos, homens dissimulados, homens oportunistas e muitos homens derrotados. E quando eu digo homem, estou generalizando a raça humana. É sexo masculino e sexo feminino. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E no mundo assim, no caos, queridos, é no mundo assim onde esses homens são subjugadores, onde esses homens são corruptos, onde esses homens são oportunistas, dissimulados, mentirosos, hipócritas, desalmados. Que você tem que vencer, que você tem que sobressair. É neste mundo que você tem que dar o grito de vitória. 1 João capítulo 5, versículo 19 nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A igreja tem meios de vencer esses subjugadores, porque Deus nos dá o discernimento. Quem é bom, quem é ruim,
Quem está do lado de Deus, quem está contra Deus. Os frutos das pessoas, a atitude delas nos dias atuais, mostram o seu caráter, a sua personalidade. E é neste momento que você tem que selecionar o lado que você quer estar. Se é do lado dos derrotados, dissimulados, ou do lado dos vitoriosos, que vão para a glória. A Bíblia, o livro de regra, fé e conduta do cristão, nos diz que para sermos vitoriosos, temos que fazer o que Deus nos pede. E detalhe, não amar esse mundo. Porque esse mundo, com as suas práticas abomináveis aos olhos de Deus, será derrotado e vai passar. É a palavra de Deus que nos alerta, queridos, Igreja de Jesus. Se você quiser ser vitoriosa, obedeça ao teu Deus e não derrame o teu amor por este mundo, porque este mundo vai passar. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eis que a escolha é tua, ó igreja. Queres ser derrotada ou queres ser vitoriosa? Eis que o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador lhe dá oportunidade de escolha. O mundo para o cristão só tem um objetivo, que é o objetivo de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, como Ele nos ensina em sua palavra, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê pela própria palavra está condenado. Este é o nosso objetivo neste mundo, é o objetivo de fazer a vontade do nosso Deus, porque para isso Ele tem nos sustentado, para isso Ele tem nos fortalecido, para isso Ele tem nos ensinado, para sermos diferentes, para sermos o sal, para sermos a luz e proclamarmos o reino dele aqui na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Igreja, o texto lido nos diz que em Deus, somente em Deus, somos bem-aventurados e herdeiros da vitória, e que mal nenhum, mas é mal nenhum, poderá nos atingir. E se assim perseverarmos neste caminho, cantaremos o hino da vitória. É a palavra de Deus. Deus diz na sua palavra para ti, igreja: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, ó noiva do Cordeiro, não será atingida. Louvado seja Deus. Mas para isso, detalhe, é preciso você estar dentro das normas de Deus, é preciso você seguir os mandamentos do Senhor, aleluia, que a Bíblia diz que não são pesados. Louvado seja Deus, aleluia. Deus lhe dá a escolha: quer ser vitoriosa ou quer ser derrotada? Quer andar como o mundo anda de
cabeça baixa, ou quer andar como o filho do rei anda de cabeça erguida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, vejamos aqui em que mais podemos dizer que somos vitoriosos em nome de Jesus. As nossas conquistas, as nossas vitórias vêm não de nós, porque somos fracos, somos débeis fisicamente, intelectualmente. Ela vem do Senhor. A igreja adquire as conquistas, as vitórias que são dadas através do Senhor. O nosso Deus poderoso, o nosso Deus onipotente. Ou seja, tudo, mas é tudo mesmo. Tudo que conquistamos vem de Deus. E não somos merecedores, porque mesmo assim somos falhos para com Deus. Mesmo assim erramos para com Deus. Mas tudo que adquirimos na terra é Deus que nos dá. Os veículos que temos foi Deus que deu. As casas que temos foi Deus que deu. Os empregos que temos foi Deus que deu. O ar que respiramos é Deus que nos dá. O sol que brilha é Deus que criou para nós. A vida que temos é Deus que nos dá. E Deus ainda nos promete a eternidade. E na eternidade Deus promete em sua palavra uma mansão. E Deus promete em sua palavra a vida eterna para os vitoriosos, para os obedientes, para os tementes. E tudo que temos é Deus que nos dá. E ainda existem pessoas que são ingratas e não reconhecem a Deus como seu Senhor. Mas para ti, igreja, Deus lhe abençoa e lhe dá a vitória. Provérbios capítulo 21 e o versículo 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor, somente do Senhor nosso Deus vem a vitória. É por isso, queridos, que quando amanhece o dia, antes de sairmos para a jornada, para a lida, precisamos dobrar os nossos joelhos ao chão e agradecer a Deus pela noite bem dormida e pedir a Ele para nos guardar do homem sanguinolento, do homem maldoso, da fúria de Satanás, para Deus ir na nossa frente, guerreando as nossas guerras, jogando por terra tudo aquilo que se levanta contra nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos que ter um momento antes de sair ao trabalho, um momento com Deus, uma intimidade com Deus para Ele nos guardar, porque os dias são maus. As pessoas estão com maldades em seus corações. E se nós não nos revestirmos da graça de Deus, nós não iremos vencer. E a batalha, ela é muito rienta, ela é muito sanguinolenta.
adquiriu para ti naquele grande dia, naquela cruz, há mais de 2000 anos aqui atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Por isso, igreja, glorifique o teu Deus, honre o teu Deus, porque Ele quer lhe dar a vitória. Ele buscou a vitória para ti. As nossas conquistas não são nossas, mas são do nosso Deus. Temos a vitória, igreja. Temos a vitória sobre o pecado. Sabe como é que nós vamos vencer o pecado que nos rodeia tão de perto, no dia a dia? Sabe como é que nós vamos sair dessa maracutaia de Satanás, dessa situação argiosa, criada pelo presente século, para nos afastar da presença de Deus? Sabe como que nós vamos ter a vitória em cima do pecado? A Bíblia diz que é pela graça de Deus. Aleluias! É pela graça de Deus, favor imerecido, igreja, que nós conseguimos escapar do pecado. É olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o pecado, como foi cantado aqui nesta noite, não entra no céu. E não há diferença para Deus de pecado, pecadinho, pecadão. Tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que a lei de Deus condena que é pecado, é pecado. Mesmo que o homem queira dizer que não é mediante as suas leis terrenas. A lei da Bíblia, ela jamais vai estar abaixo da lei do homem terreno. A palavra de Deus é imutável, não adianta. A Bíblia diz que nós seremos julgados mediante o que está relatado na Santa Escritura. Louvado seja o santo nome do Senhor. A vitória da igreja sobre o pecado está na graça de Deus. Esse Deus que você escolheu para adorar, para servir, para lhe entregar de corpo, alma e espírito. Romanos capítulo 6, versículo 14 e 23 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, igreja, pois não estáis debaixo da lei, igreja, mas debaixo da graça de Deus, igreja. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Jesus, igreja, é o Cristo, um Salvador que lhe promete que você será vitoriosa sobre o pecado. Tão somente obedeça, tão somente creia nele, aleluias, se autocondicione a adorar a Deus. O mundo é perecível, o mundo é subjugador, é traiçoeiro, o mundo passa, como nós falamos aqui esta noite. Hoje aqui estamos, amanhã não saberemos aonde estaremos. O dia de amanhã cabe a Deus. Enquanto o dia se chama hoje, esteja em comunhão com teu Deus, porque como eu já disse aqui, tu pode até saber a hora do teu deitar, mas não saberá a hora do teu levantar. Tu pode deitar neste mundo e acordar no mundo espiritual, mas a escolha é lançada aqui em vida, porque a Bíblia diz que morreu neste mundo, segue-se o juízo, e o homem não terá nova oportunidade para consertar aquilo que ele fez de errado, para consertar as suas escolhas. Jesus te ama, igreja. Jesus te ama, Deus te ama, o Senhor Espírito Santo te ama. Creia, você é vitoriosa, você é
E é através da palavra de Deus que tu vence o diabo. É através da palavra de Deus que tu lança ele por terra. É através da palavra de Deus que tu canta o hino da vitória e pisa na cabeça da serpente. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4 nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que mata Satanás, que destrona Satanás, que envergonha Satanás e os seus seguidores. Aleluia. Jesus venceu o diabo através da palavra. Você também pode vencer, igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que abre novos horizontes para o homem. É a palavra de Deus que mostra o caminho para o céu e a distância do inferno. 1 João capítulo 2, versículo 14 nos diz: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós, jovens, e já vencestes o maligno. Tu só volta a servir o maligno se tu quiser, porque tu sabe o que é de Deus e tu sabe o que é do maligno. A escolha é tua. Temos a vitória sobre a serpente, sim, igreja. Ela é uma derrotada. O diabo é um derrotado. O nosso Cristo, o nosso Jesus, ele tem a chave dos infernos e da morte. Aleluia. Jesus é poderoso. Creia nele. Vá para o embate em nome de Jesus, que você sairá de lá vitoriosa, que você sairá de lá vitorioso. Aleluia. Temos a vitória sobre o mundo. Esse mundo que nos rodeia. Esse mundo que tão de perto nos observa. Esse mundo que para os nossos olhos são pepitas enganadoras. Este mundo que quer nos subjugar. A Bíblia diz que nós temos vitória sobre ele. Podemos andar nesse mundo como qualquer um. Qualquer um anda. Podemos ir onde qualquer um vai. Mas a diferença de nós é que Cristo e o Senhor Espírito Santo estão em nossas vidas e que a palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer, aonde devemos ir e aonde não devemos ir. Temos que compreender que determinados locais não cabem ao povo de Deus. A primeira autoanálise que você tem que fazer como um cristão é onde você está, é perguntar para ti: aqui onde eu estou, o meu Jesus pode entrar? Não é que ele não possa entrar em poder, que ele tem poder para ir em qualquer lugar, mas em santidade. O meu santo, será que ele pode estar aqui neste lugar onde eu estou? Será que este lugar aqui é adequado ao homem de Deus, a mulher de Deus está, o jovem de Deus? Se autoavalie, queridos, e aí você vai vencer o mundo. Porque o mundo tem manjares. O mundo tem pratos deliciosos aos nossos olhos, a nossa carne. A nossa carne deseja os pecados do mundo. Ela engana-se pelo mundo. Tanto é que a Bíblia diz que ela tem 16 desejos, frutos, e o Espírito são 8. Ela sobressai atrás dos seus desejos, e nós só podemos vencer ela se nós estivermos antenados com Deus, meditando na palavra e deixando o Espírito fluir, porque o Espírito tem força. A partir do momento que você dá lugar para ele trabalhar na sua vida, em nome de Jesus, você sobressai, você escapa das armadilhas que o diabo tem armado neste mundo para enganar muitos.
Muitos estão aí, enganados por Satanás, em adultérios, em bebedices, em roubos. E poderíamos falar diversas coisas que nós, como seres humanos, viventes, neste último século, ou presente século, acredito que é o último que Jesus volta agora, neste século ainda, faz, pratica. Podemos vencer. Temos como vencer. A Bíblia diz que temos a vitória sobre o mundo pela fé. Somente pela fé em Deus, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. É pela fé que nós, Igreja de Jesus, vencemos as tentações mundanas, nos afastamos dos desejos da nossa carne e nos colocamos na posição de um verdadeiro adorador, onde adora a Deus em espírito e verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. É pela fé. Você não pode deixar a sua fé ficar ofuscada. Você não pode embaçar a sua fé, deixar a carne sobressair. Você tem que crer piamente no Deus Jesus, que Ele é o teu guerreiro, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Senhor, que as promessas dEle para ti hão de se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé no Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, ao Deus do invisível, ao Deus do impossível, a Ele. Somente a Ele. É fé nele. Aleluias. Temos vitória também, queridos. Temos vitória sobre o terror da morte em Cristo Jesus. Quantas pessoas não têm medo da morte? Tremem a morte. E a morte, a Bíblia nos ensina, para aquele que crê em Jesus, que a morte é só uma passagem para nos encontrarmos com Ele. A morte é só um barco que vai nos levar de encontro ao nosso objetivo em Cristo. Mas muitos temem a morte, muitos têm medo de falar até a morte. Mas, infelizmente, todos terão que passar pela morte, mais cedo ou mais tarde. Só não vai passar pela morte a geração do arrebatamento, porque eles serão tirados deste mundo em vida, como a Bíblia nos ensina. Mas todos terão que passar pela morte, mais cedo ou mais tarde. Há pessoas que nós conhecemos há muitos anos atrás, que hoje não fazem mais parte deste mundo, que fazemos parte, mas que estiveram aqui, deixaram as suas saudades e foram embora. Assim também será a nossa vida na hora que Deus determinar. Mas o importante nisso tudo, meus irmãos, é sairmos daqui com a vitória, é sairmos daqui sem medo de encarar a morte, ter a certeza que aquilo que foi cabível a nós fizemos, nós honremos para a glória de Deus, honramos para a glória de Deus. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 a 57, 55 a 57. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, falando do nosso corpo, aleluia, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
porque Ele é que tem poder para dar a vida e tirar a vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. O importante, igreja, é que você adquira galardão para quando você chegar a se encontrar com teu Deus, a tua coroa esteja repleta de pedras preciosas, aonde haverá uma diferença hierárquica lá na glória, como a Bíblia nos ensina. Não vamos nos preocupar com a morte. Fato é que ela tem que vir em nossas vidas. Fato é que a qualquer momento iremos ouvir o nosso telefone a tocar, iremos ouvir uma notícia, uma informação que alguém que nós amávamos partiu deste mundo. Mas oxalá que esse que nós conhecemos, que esse que nós amamos, venha partir deste mundo convicto em Jesus, porque é fundamental, meus irmãos, que neste mundo venhamos morrer tendo aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque este é o único propósito que pode levar o homem para morar com Deus. Não existe outro caminho como muitos inventam por aí. Só existe o caminho, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Oh, queridos, vamos pedir a Deus que a nossa parentela, a nossa vizinhança, os nossos amigos venham compreender a palavra de Deus, enquanto em vida venham se entregar para Jesus, para que naquele grande dia todos nós possamos se encontrar lá na Nova Jerusalém, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, teremos que participar de um julgamento. A Bíblia diz que a igreja vai participar de um julgamento, o julgamento dos rebeldes, o julgamento daqueles que não creram em Jesus. A igreja vai ter que participar como júri. Infelizmente, nós iremos ver pessoas que nós amávamos, pessoas que nós pregamos a palavra, pessoas que eram nossas conhecidas e não quiseram ouvir a palavra de Deus, estarão ali sendo julgadas, não para serem absolvidas, mas para serem condenadas e lançadas nas trevas exteriores, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, eu penso, não sei, mas eu penso que será o único momento de tristeza que depois que nós formos arrebatados dessa terra iremos sentir. Somente naquele grande dia no trono branco, aonde serão julgadas todas as pessoas, desde a fundação do mundo, desde o início do mundo, que estiveram aqui e não quiseram Cristo como Senhor. Mas, queridos, não vamos pensar na morte, vamos pensar na vida, a vida em Cristo Jesus, a vida para trabalhar para Jesus, a vida para implantarmos o amor de Cristo, a verdade, combater as heresias, combatermos os inimigos da cruz, vamos proclamar o reino dos céus, porque para isso Deus nos chamou. Mas é fato uma coisa, meus queridos, se nós tomarmos hoje, amanhã ou na mesma hora, Deus levanta outro para continuar a palavra, porque o relógio de Israel não para. Estamos no intuito que Deus passou para o nosso coração, de saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Para isso Deus conta com esses guerreiros, com essas guerreiras que se alistaram no seu exército naquele grande dia, quando levantou a mão aos céus diante de diversas testemunhas e reconheceram Jesus como seu Senhor. Oh, maravilha de Deus, aleluia! A vitória sobre o terror da morte nós temos, e está em Cristo Jesus, nas promessas da Bíblia. Louvado seja Deus, aleluia. Queridos, em Deus, fato é, queridos, que temos a vitória sobre todas as circunstâncias da vida, independente de quais sejam elas. Em Deus, só nele. Sem Deus nós somos derrotados. Talvez damos uma sortinha ou outra de ultrapassar uma circunstância da vida, né? Sem Deus, o teu carro pode furar o pneu numa estrada sem sinalização, sem nenhum movimento de viva alma, e você não tem nenhum step.
você vai ficar lá, sem nenhuma ajuda, porque você não tem Deus. Pode ser que apareça alguém, pode ser, mas com Deus, o teu carro nem o pneu fura nesse lugar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sem Deus, somos subjugados pelo príncipe das trevas. Com Deus, subjugamos Ele em nome de Jesus. Aleluias. Nós podemos passar em todas as circunstâncias da vida que se levante contra nós. Em Deus, com Deus, melhor dizendo, sem Deus, se a tua dispensa adentrar no vermelho, se a tua dispensa acabar o alimento, e você não tiver um emprego, não tiver condições de retocar ela, você vai passar fome. Porque nem uma viva alma vai querer se compadecer de você. Aqueles que vierem sobre você no dia da tua calamidade é para lhe jogar na cara, é para lhe oprimir. Com Deus é diferente. Se a tua dispensa secou, Deus manda um corvo trazer alimento. Deus manda um filho dele trazer o pão. Porque Deus, a Bíblia diz que em Deus ninguém mendiga o pão. Ele é o dono do ouro e da prata. E Deus jamais vai deixar você passar por esse ultraje. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mal nenhum habitará na tua tenda. Todas as circunstâncias que da noite para o dia se levantar contra você, Deus vai lhe dar o escape. Deus vai lhe dar a saída. Fato é que o diabo não tem poder de te oprimir. Isso é para ti, crente. Você que anda certinho com Deus. Porque existem alguns que se dizem cristãos que não andam de acordo com a palavra de Deus. Aceitaram Jesus e acham ou pensam que estão salvos. Não, meu irmão. Aceitar Jesus é dar o primeiro passo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aceitou Jesus, a tua vida tem que mudar da água para o vinho. Você tem que ter ética. Você tem que ter responsabilidade, moral, decência, honrar os seus compromissos, pagar o que deve, respeitar a casa do próximo. Tem pessoas que pensam porque é crente, não tem que respeitar mais ninguém. Vivemos em um país que existe a lei do respeito, a hora do respeito. 10 horas da noite, 22 horas, não é hora de se ouvir mais zoada. E tem algumas pessoas que acham que estão falando de Deus, estão corretos ou não da verdade. A Bíblia diz que tudo é feito com ordem e com decência, que devemos respeitar as autoridades e as leis que por elas foram constituídas. Agora existe uma certa liderança que sai por aí, depois das 10 horas da noite, perturbando as famílias, achando que estão agradando a Deus, estão agradando a Satanás, mas não a Deus. O nosso Deus é a ordem da decência. Esses pastores
Mas existem horas, locais, momentos. Então temos que reformular o que é ser cristão. Cristão é ser decente, é trajar em decência, é viver em decência, não é de qualquer maneira. Engana-se! Quem acha que viver de qualquer maneira porque aceitou Jesus vai para o céu, está se enganando, meu irmão. A Bíblia diz que nós veremos uma grande diferença no céu, quando alguns irão questionar: curamos em teu nome, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, Senhor, estivemos na tua casa louvando o teu nome, Senhor. E ele vai falar para eles: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tem pessoas que andam desconcertadas, dizendo que é crente, mas a Bíblia é objetiva quando diz: e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Postura decente, que não goste de nós por causa da nossa radicalidade, mas que não goste de nós porque somos crentes em Jesus, não porque somos vândalos, irresponsáveis, imorais, indecentes. Que eles não achem em nossa vida nenhuma dessas brechas para nos acusar. Que não falem mal de mim por eu ser um mau pagador. Entende, igreja? Compreende, igreja? Devemos ser o sal, ser a luz, ser diferente. A Bíblia diz: quando você se encontrar com um desse por aí, a Bíblia diz assim: quando você encontrar com um vândalo desse, que diz que é crente, mas as atitudes dele não são condizentes com a palavra de Deus, a Bíblia diz: afasta dele, porque ele está contaminado, ele está em pecado. Vai orar. Cristo é santo e diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter decência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, certo é que grande será a recompensa de todos os que se tornaram vitoriosos, ou que se tornarem vitoriosos naquele grande dia, quando a trombeta soar, quando Jesus nos chamar. Aquele que foi embora desse mundo, aquele que se encontrar com Jesus, adquiriu a tão sonhada, a tão esperada vitória. Porque as vitórias que nós temos aqui é só vitória contra os embates que se levantam contra nós. Mas a maior vitória é sairmos desse mundo vitoriosos e se encontrarmos com Jesus lá no alto. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 nos diz: ao que vencer, somente ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, vamos vencer. Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, nos dá meio, nos ensina na palavra dele. Vamos vencer. Vamos vencer. Não vamos nos corromper pelas mentiras deste mundo, pelas amizades falsas deste mundo, dissimuladas. Não vamos nos corromper por nenhum prato que Satanás quer nos oferecer, para não sermos derrotados. Que possamos naquele grande dia ouvirmos o bem-vindo do nosso Cristo Salvador. Vinde benditos do Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Sejam bem-vindos, louvado seja Deus, aleluia. Amém, igreja? Vamos guardar essa palavra nos nossos corações, e não só guardar, vamos colocar em prática, porque o que Deus nos ensina é para praticarmos, colocarmos em prática para sairmos vitoriosos. Porque neste mundo nós estamos no embate, um embate muito feroz. Estamos brigando com o príncipe das trevas. Não brigamos com carne e sangue, nós brigamos com o príncipe das trevas.
E nós só podemos ser vitoriosos sobre ele em Cristo Jesus. E com o manual que Jesus tem nos dado, que é a sua palavra colocada em prática na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, queridos, Deus em Cristo Jesus nos abençoe, né, queridos? Nós concluímos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ou seja, temos a vitória conquistada. Eu, tu, você, nós temos a vitória conquistada. Portanto, vivamos como vitoriosos no presente século. Para que nós vamos viver como vitoriosos no presente século? Para a glória de Deus. Porque é Ele que nos dá. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui no domingo, né? Culto de oração e louvor, onde estaremos assim agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, a vida dos nossos parentes, dos amigos internautas e da nossa vizinhança que tão de perto tem nos acompanhado, na verdade, com esse trabalho maravilhoso que Deus tem nos dado. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para darmos término a esse trabalho, agradecendo a Deus por tudo. Oremos, soberano Deus de poder e de glória. Te agradecemos, Senhor, por este momento prazeroso em Tua presença, Senhor. Por aprendermos de Ti, Senhor. Por aprendermos a vencer o nosso inimigo, a sermos vitoriosos em todas as batalhas que se levantarem contra nós. Continua conosco, abençoa essa família, dando vitória para esta igreja. Abençoa as famílias que estão ao derredor desta igreja, Pai. Dá vitória para todos, Senhor. Abençoa os amigos internautas, lhe dando a vitória a cada um, Pai, que tem nos acompanhado. Salva, cura e liberta a nossa parentela, o que te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso guerreiro vitorioso. Amém? Estarei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Nos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.